bolo de banana, que a minha avó fazia bolo de banana. Frutas. Frutas. Frutas que eu pegava no pé. Sabe? Fruta mesmo. Fruta que nunca fui no mercado para comprar. Jabuticaba. O sabonete febo de antigamente tinha aquele cheiro tão gostoso de âmbar, parece, né? Âmbar. Sim, o vatapá da minha mãe. Ai, tem um cheiro muito gostoso. Às vezes, quando eu atravessava a rua para ir pular na árvore, na caramboleira da dona Lourdes, eu sentia um cheiro de uma sopa de mandioquinha. Nossa, toda vez que eu sinto aquele cheiro da mandioquinha, eu me lembro que eu estava atravessando a rua e que eu ia aquele dia pular na caramboleira da dona Lourdes. Só senti o cheiro da mandioquinha, eu já estou naquele lugar. E era muito gostoso. A comida dela tinha um cheiro muito Eu gostoso. sinto que como se eu Era uma tivesse sopa 300 muito... anos. Que está tudo tão mudado que se eu me coloco dentro do contexto, assim, como a gente se coloca no dia a dia, né? Isso não aparece, né? Talvez pela minha imagem, pela forma de pensar, que tá atual, mas analisando assim o comportamento em todos os sentidos, é tudo muito diferente. Então, eu estava comentando com a minha filha, com meu genro um dia, que eu morava numa rua lá em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, né? Que quando ia ser vendido leite, passava um caminhão, tanque, cheio de leite. E aí as pessoas viam a hora que chegava, falavam, olha a vaquinha, vaquinha, vaquinha. Aí todo mundo pegava uma caneca, um vidro, uma garrafa, sei lá, o que fosse, e ia lá comprar 1 litro, 2 litros, 3 litros. Então, assim, não existia embalagem, não existia saquinho, nem caixinha para jogar fora, nem... Esse era o leite que a gente tomava lá na minha rua quando eu era criança, entendeu? Então, imagina se hoje a Anvisa, se vigilância sanitária, não sei mais o que, ia permitir uma coisa dessa, uma torneirinha saindo leite. Vai saber lá dentro. E fervia-se o leite, tomava-se o leite, eu acho que ninguém morreu nem adoeceu por causa disso. E a dela, além do gostinho da mandioquinha, tinha um gostinho de costelinha de porco no meio, assim, era muito saborosa, muito, 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 muito. Muito gostosa mesmo. Tinha uma senhora do lado da minha casa que ela chamava Dona Brasília. Dona Brasília fazia um bolo de laranja macio. E toda vez que eu ia comprar carne para o cachorro dela, ela me dava um pedaço daquele bolo tão gostoso. Um dia ela disse que ela ia me dar um pedaço de pão de ló. Aí eu fui lá comprar comida, né, para o cachorro dela. E aí eu fiquei esperando o tal do pão de ló. E Dona Brasília me deu um pedaço de bolo. E aí eu peguei o pedaço de bolo e fiquei com uma raiva, eu fiquei chateada, porque ela me prometeu um pão de ló. Eu não sabia que o pão de ló era um bolo. Eu pensei que fosse um pão recheado, um pão alguma coisa assim, né? Mas o pão de ló era um bolo que ela ia me dar. Eu fiquei tão chateada com ela, porque eu achei que o pão de ló era um pão de ló, não um bolo de laranja. Né? Um dia também ela me deu uma maçã. Na minha casa não tinha frutas, era muito difícil ter fruta na minha casa. O dia do meu pai não dava para comprar frutas. Aí ela me deu uma maçã bem vermelhinha. Nossa, eu lustrei a maçã o dia inteirinho e não comia maçã. A maçã era tão bonita que eu lustrava e olhava, lustrava e olhava. E tive dó de comer a maçã. Aí eu deixei guardada a maçã. E minha irmã Guilmar foi lá e comeu. Bons alunos iam para a escola pública. Os que não valiam nada, os que não sabiam nada, iam para as particular.
para pagar e passar. Então era diferente. Tem escolas públicas boas hoje? Tem, mas é uma minoria. Eu trabalhei com um grupo de alfabetização de adultos, né, no litoral norte. Então, como foi essa experiência? Muito boa, muito positiva, né, sabe? A gente utilizava, né, o colégio municipal e criamos um grupo, né, de educação de jovens e adultos, e a partir daí a gente começou a lecionar para atender essa demanda, né, de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, e conosco já houve uma inserção deles, né, nesse universo de estudo. Né? Bom, eu estudei numa escola rural, né? Foi alfabetizado pela minha própria mãe. Né? Depois para São Paulo, concluí o primário, depois fiz aqueles, acho que era Madureira, não sei hoje mais como é que chama, preparatórios, né? Fiz escola de comércio, contabilidade. Fiz um curso, isso aqui é só para parênteses, um curso de datilografia que durou 6 meses, o diploma era 50 por 30, verdade, rasguei tudo. Tem mais um diploma na minha vida. Diploma, não, mais nenhum. Então, isso estou contando, eu fiz faculdade período de 74, 77. Você estudou o quê? Eu estudei Belas Artes, estudei desenho. E tinham 4 cadeiras lá, desenho, gravura, pintura e escultura. Quase que eu fiz pintura também, foi poucas matérias que eu deixei, então eu fiz meu diploma mesmo de desenho. Eu gostaria de falar que a educação não começa na escola. A educação começa na sua casa. No meu tempo, a escola era uma continuidade da sua casa. Você, na sua casa, tinha um ritmo e levava esse ritmo para a escola. A professora continuava lá e você voltava com mais sabedoria, com mais bondade, com mais atitude, com mais respeito ao próximo. Hoje o que você vê são crianças batendo em professores, não se respeitam, e se a professora reclamar, a mãe e o pai batem nos professores. É uma falta de respeito que no meu tempo isso não existia. Maria Esther Figueiredo, que ela foi secretária da Educação, ela mudou o sistema, porque antigamente era primário, ginásio, científico, clássico ou normal. Científico era para quem queria ser médico, engenheiro, né? As áreas assim. Clássico era para quem queria seguir a linha de letras, literatura. E o normal era para quem queria ser professor primário, cuidar das crianças. Aí mudou tudo, virou de 1ª a 8ª série. Depois o colegial, que misturou tudo, quem queria ser médico com quem queria ser literário, tudo, virou uma salada mista. E os professores passaram a não ser aqueles especializados naquele tipo de coisa. Entendeu? O cara achava que sabia tudo, mas não sabia nada. E começou o salário diminuir, a infraestrutura das escolas não ter mais. E aí teve uma época que os alunos todos, sabendo, não sabendo, sendo bom ou ruim, passaram tudo por decreto. A gente se depara com pessoas que não tiveram bem pouco contato com a escrita, né, com a escola, sabe? E a gente observava nas pessoas que a felicidade que existia à medida que elas iam descobrindo a leitura, o escrever, né, o raciocínio, sabe? A lógica, né, que o estudo te conduz, né? Uma conta de mais, uma conta de subtração, uma divisão.
coisas que para muitos é elementar, né? Mas para quem nunca teve esse acesso, é uma coisa nova e muito positiva, né? Então eu via nessas pessoas, sabe, o quanto era gratificante para elas estarem descobrindo essas coisas para nós tão comuns, né? Olha, uma vez eu tentei participar de uma manifestação, mas não consegui. Assim, de leve a gente participava, mas assim, acho que eu não tinha configurado exatamente qual era o sentido mesmo político daquilo. Acho que era mais aquela coisa de se revoltar, de se encontrar alguma coisa, mas não assim, como hoje, por exemplo, eu tenho uma noção melhor assim da política. Bom, sobre a história do Brasil. A gente já está em Santos, então lembra de São Vicente, certo? E também eu consideraria também a Copa do Brasil em 1970, que eu achei muito relevante a nível de esporte. O Brasil ter ganho a Copa de 70. Então, Martim Afonso de Souza chegou aqui no Brasil e já fundou a cidade de São Vicente. E é uma pena que, sendo a primeira, deveria ser a melhor. E a gente percebe que falta muita coisa para melhorar em São Vicente. As pessoas ainda não se conscientizaram da importância dessa cidade no litoral paulista, certo? Principalmente prefeito, né, os políticos, que precisariam tomar frente e cuidar com mais carinho da cidade. Eu acho que é um ponto importante na história do Brasil, né? Na minha casa não era permitido isso. Até até o governo militar, 66, 67, os anúncios de jornais para cargos, todos os cargos, a maioria deles, se fossem anúncios de linha, uma tirinha assim, de 6x2, e tinham os grandes, 4x9, 6x9, os maiores. Punham lá, empresa tal, multinacional, bem conceituada, fazer a apresentação da empresa. Recruta precisa de gerente de recursos humanos. Boa apresentação, formação tal, experiência 10 anos, branco, boa aparência e outros qualificativos. Entende? Depois apresentar-se com referências, enfim, todo o currículo, tal. Vou mandar proposta de emprego. Né? Isso, o governo militar, isso proibiu depois. Hoje você não vê mais isso. Tudo aquilo que denigre o ser humano, não consta mais no anúncio. E eu estava com 34 para 35 anos, em 1971, estava com 36 anos, 35 para 36 anos. Eu não encontrei colocação no mercado, porque a idade limite era 35 anos. Do golpe de Estado que houve, né? E onde se mantiveram aqueles governos militares e depois partiu para uma democracia. Então, acho que isso também foi uma situação bem marcante do ponto de vista de governo. Né? À medida que você tem um governo de ditadores, você se sente meio excluído do teu país. E à medida que você tem um governo democrático, eu acho que as pessoas se sentem mais inseridas no país, nesse governo. Não chegou a afetar na época do frango. Eu fui para a Espanha, mas não chegou a afetar. Ele foi para a Espanha, eu estava lá na época do frango, quando ele foi deposto, sabe? Eu morei na Espanha. Ai, teve uma época de Getúlio Vargas que
meu pai estava bem, de repente meu pai chorava muito, chorava escondido. E nós sentimos que a situação lá em casa piorou um pouco nessa época. Não sei se meu pai entrou em depressão ou se houve alguma coisa assim, porque nós éramos afastados, nós só podíamos ficar de longe, mas essa época nós passamos mais necessidade ainda e tivemos muito medo, porque escutava uma coisinha assim, mas não sabíamos do que se tratava, mas sabíamos que era uma coisa que não era boa. Na época, teve uma vez que teve um encontro lá em Belo Horizonte de estudantes que foi muita gente presa. Presa na rodoviária, presa dentro do táxi, presa em todo lugar. Que eles deixaram no DOPS um dia, 2 dias, dependendo do grau de envolvimento que a pessoa tivesse com organizações assim, né? De um contexto político mais intenso, assim, né? E aí... Então, assim, existiam reuniões que eram... Isso foi quando? Foi em 77, parece. Que era ainda um resíduo do regime militar, eu acho, de tentativas de abertura política. Só que eu não conseguia compreender direito aquilo, porque parece que agora está havendo uma releitura, né, desse período. Porque a gente foi ensinado a pensar, de uma certa forma, que era interessante, que era charmosa, que era glamourosa, que era chique, que era não sei o quê. E os estudantes eram os must disso daí, né? Seriam as cabeças mais... tanto vulneráveis no sentido de assimilação, quanto de símbolo de intelectualidade, de pessoas que tivessem mais, uma condição intelectual melhor, né? E aí, só que no fundo eu acho que ninguém analisava no âmbito mesmo específico daquilo que de fato era. Hoje é que eu acho que está acontecendo isso. Então, se você escolhe um partido, sei lá, um movimento, uma ideologia, você tem condição de pesquisar em casa mesmo, antes de sair da cama, o que é aquilo, né? E ver todas as versões, todas as pessoas que falam. Antes existia, assim, alguns jornais e matérias, mas eram sempre filtradas por aquelas pessoas que já tinham interesse de ganhar os adeptos, né? Não sei, eu tinha muito medo da polícia nessa época. Eu tinha medo que a polícia entrasse nas nossas casas, que batesse, que matasse, sabe? Eu tinha muito medo dessas coisas. Eu lembro uma vez, nessas épocas, que meu pai teve que esconder um monte de livros que o meu vizinho tinha e que não podia ter em casa. E a polícia batia na porta dele. Então, meu pai escondeu no forro da nossa casa um monte de livros desse meu vizinho por causa da polícia. Por isso que eu tinha medo da polícia entrar. E meu pai escondeu no forro os livros que ele tinha, porque ele não podia ler esses livros. Nós não sabíamos o que era, porque meu pai falava, vai para lá, menina, não quero vocês aqui. E enquanto ele subia no telhado e escondia no forro as coisas. Não era nosso, era do vizinho. Mas nós sabíamos que era uma coisa errada, que era uma coisa perigosa e que por causa daquilo meu pai podia ser preso, meu vizinho podia ser preso, nós podíamos ficar sem família. Foi uma época difícil. Era uma incerteza, uma época de incerteza, sabe, de muito medo. Isso aqui é um parênteses só, viu, Beatriz? Eu tive a segunda maior empresa específica na capital de recursos de comunicação, porque as outras estavam todas dentro das agências de propaganda. Eles davam isso, editar o jornal, a revista, como um delta
para o cliente. Parece que o regime militar acabou em 85. Acho que foi isso. Não. Quando foi? Você sabe? Época do Collor, Collor. Por quê? Como afetou? porque eu acreditei muito, fiz até campanha, Sério? sério. E foi a maior decepção, sabe? Eu acreditei mesmo na mudança do país com o Collor. Nossa, defendia, achava que ia ser realmente a mudança do nosso país. E não foi como não está sendo até hoje, né? E continuo acreditando no Bolsonaro e vamos ver o que vai dar. Tenho fé ainda. Na época do Lula, votei nele, eu tinha loja na Avenida Guilherme Cote e votei e apoiava muito ele. Na época do Maluf, governador de estado. Ficamos mais de 60 dias parados. E a reivindicação era, não lembro a porcentagem que a gente pedia, mas acho que era 60% mais 2.000. Ele deu 2.000. E na época ele disse, professor não ganha mal, ele é mal casado. A professora não ganha mal, ela é mal casada. Hoje o que roubava mais faz, que era o lema do brasileiro. Ah, ele rouba, mas ele faz. A gente precisa parar com isso, né? Não tem que roubar, tem que fazer. Se propôs, né, a trabalhar lá, imagina, rouba, mas faz. Então isso obrigava muito, sabe? Tenho. Imagina. Muito medo da polícia hoje eu tenho. Não confio. Se é mais fácil você confiar no outro lado do que confiar na polícia, porque eles estão cobertos, né, por um poder que foi dado a eles e que nós temos que ficar calados e eles têm o poder de fazer o que eles bem entendem, de acreditarem neles e não acreditarem na gente. Já é uma pergunta política. Entendeu? Não sei muito bem, não. Puta, é muito difícil, né? Eu não me acho que eu tenha interferido de nenhuma maneira, né? Eu trabalhei, entendeu? Minha vida toda, estou aposentado. Então, assim, a minha participação talvez tenha sido como funcionário, que eu sempre procurei ser um funcionário. O meu papel aí é lutável, brigar para acabar com essa corrupção, essa safadeza, porque eu tenho político na família e que precisa mudar. Sabe, eu olho a minha netinha e falo assim, puxa vida, que será dela, né? Se continuar assim. Qual seria meu papel? Eu gostaria de ajudar em tudo que eu pudesse. Mas o meu papel na minha casa, na minha história, foi criar meus filhos da melhor maneira possível, para que não acontecesse nada errado com eles, para que eles não saíssem do caminho. Eu não sei até que ponto eu me colocaria como a minha posição, né, na história do país. Eu não sei, sabe, quantificar isso, né? Não sei qual a importância, sabe? Eu me acho muito pequeno para dizer que, né, que fiz alguma coisa mudar, sei lá. Eu acho que o Brasil não tem consciência da minha existência, não. Eu tô de fora. Eu não sirvo para nada aqui. Para essas pessoas que estão aqui, eu nem existo. Aí eu criei um mundo à parte para mim, entendeu?
Eu estou do lado do povo, dos que sofrem, da verdade, da justiça. Eu tenho um senso de justiça muito grande dentro de mim. Eu perguntaria por que até hoje a gente está arrastando corrente. Mas tem que ter um começo, tem que ter alguém que me ensine como chegar lá. Agora, esse momento que a gente está vivendo, acho que o Brasil está à deriva, né? Eu não entendo de política, mas acho que o Brasil está à deriva, está. Tudo que conquistou agora está indo para abaixo, né? Porque o nosso governo, a gente até agora não fez nada, não foi definido nada, né? É um momento de segurança, está tudo estagnado. Que assim, eu acho que a gente deveria mergulhar no passado para entender o país e se libertar desses coisa errada que vem atrás, que fica, parece que justificando as nossas ações, assim, tipo... Porque eu não sei como chegar. Enfrentar, continuar. Você trabalha para Buscar respostas, né? Ai, eu queria chegar no início. De eu voltar para onde eu comecei, que eu não estou conseguindo fechar. Fui abrindo muitas abas e estou perdida assim nesse turbilhão de coisas. Preciso chegar no meu, que é meu trabalho, minha arte. Não estou conseguindo acessar, infelizmente. E a saudade está batendo. É isso.